Sejam bem-vindos a mais um programa do CCGD. Esta é uma edição especial, como vocês já devem ter percebido. Estamos reunidos os 4 sócios, porque o tema de hoje também é especial. Nós estamos aí numa jornada já há mais de 3 anos juntos, enquanto sociedade de advogados, e a gente resolveu sentar aqui para contar um pouco da nossa história, né? Dos nossos primeiros encontros até aonde nós estamos caminhando hoje. E aí eu queria franquear a palavra para o meu sócio Renato Guerra, para que ele nos apresente o início dessa jornada. Pois é, são 3 anos aí enquanto sociedade, mas a nossa história começou um pouquinho antes. E aí, para ser honesto, começou inicialmente em uma conversa minha com o Netinho, nosso Costa Neto. E eu me lembro que naquela época eu já tinha muito claro em minha mente, até em função das experiências que eu fui tendo ao longo da vida, que a advocacia não dava para ser feita sozinha, né? Sozinho eu não ia conseguir advogar da forma como eu acreditava que deveria acontecer. E a conversa que eu tive com o Netinho começou porque ele já acreditava no inverso, né? A ideia que ele tinha para a advocacia Essa história é boa. A história que ele tinha para contar sobre a advocacia começava com ele montando o escritório dele, reunindo uma equipe para trabalhar com ele, mas a princípio sem sócios, né? Exatamente. E então a conversa começou nesse debate: qual modelo de advocacia funcionaria, né? Se valeria a pena a gente advogar juntos. Eu, inclusive, acho que cheguei comentando com ele sobre isso na intenção de repente, começar uma sociedade com ele, e ele já... Foi logo frustrado, né? Porque ele já dizendo, não, para mim a advocacia é meu escritório e eu penso nisso. A gente pode ser parceiro, mas... Exatamente. Então começou assim, numa conversa sobre que tipo de advocacia ia funcionar bem, como é que funcionaria melhor. E hoje vocês já podem ver que, né, eu estava certo desde o princípio. Claramente foi a última vez que Renato me convenceu de algo. Não, e eu acho que desde então eles têm um assunto mal resolvido, porque no dia a dia do escritório é um embate constante, né? Entre os dois. Quem pode conviver um pouco aqui no nosso dia a dia sabe do que eu estou falando. Essa conversa, na verdade, foi mais de uma conversa. Verdade. Né? Mas eu me lembro em que uma conversa em especial foi o pontapé dessa reunião assim, de profissionais, né? Que foi uma reunião lá no 294, um restaurante que tem ali no finalzinho da Deodoro, né? Deodoro, isso mesmo. E a gente foi para lá ainda finalzinho da manhã, início por volta da hora do almoço. E eu acho que a gente saiu de lá, já era noite. 9. Foi? 9 para 10 da noite. A conversa foi longa. Conversando sobre tudo isso, até que no final... E aí, Netinho, me corrija se eu estiver errado, mas no final a gente já saiu com a ideia de que cada um ia para casa pensar em como começar um escritório. Exato. Já em sociedade, não foi isso? Foi isso mesmo. E acho que foi nesse momento, né, dessa conversa com o Renato, que foi bem realmente curiosa. A gente começou a conversar inicialmente nessa sociedade que seríamos nós dois. E aí a gente tinha muitas dúvidas, né, de como seria esse modelo de sociedade, de como seria esse modelo, enfim, de escritório, não só de sociedade, mas de escritório de advocacia em si. E a gente teve algumas conversas com alguns colegas, que nós já tínhamos, amigos inclusive, e 2 deles inclusive estão aqui, né, que é Nicásio e Jair. Inicialmente a conversa com o Jair se empolgou também, achou legal, a gente tinha algumas ideias que ele já rapidamente refutou e criticou, a nosso ver hoje, acertadamente inclusive, porque a gente não tinha tido algumas experiências que ele já tinha, e isso fez com que a gente tivesse tomado decisões que hoje nós vemos que foi a mais correta, né? Ou as mais corretas, na verdade. E aí já na conversa começou a fluir a ideia da gente ter talvez algum tipo de parceria, algum tipo de relacionamento profissional mais intenso. E aí foi quando, no avançar da conversa, a gente já começou a pensar numa sociedade que tínhamos nós 3, né? Na época eu, Renato e Jair. O grupo do WhatsApp foi criado sem a minha presença, inclusive. 30 de outubro de 2018. Já assim, agregou muito pela experiência que ele já tinha na advocacia, em outros modelos de advocacia também, né? Isso é outra brincadeira que a gente tem aqui também, de que Jair é o mais experiente, né? Mas não tem isso não. Aqui não tem isso não. Todo dia a gente aprende algo novo, né? É verdade. É verdade. E logo quando Costa Neto e Renato Guerra falaram sobre o projeto, fui logo me interessando. E perguntei, por que eu não posso fazer parte?
Me coloca aí dentro desse negócio que eu tô interessado. Na época você advogava sozinho, Na né? época de advogar sozinho, estava ocupando uma função pública, mas só que advogava sozinho com parceria, né? E a gente sentia falta também de alguém para puxar o direito privado, para ser o head de direito privado do escritório. Então a gente estava no final do ano, bem conturbado até, ano eleitoral, de eleições gerais, ano de eleição da OAB também. E a gente sempre teve uma ótima relação com o Nicásio e sempre o admirou pelo grande profissional que ele é. E foi realizado o convite. Esperou um tempo, claro, para maturar a ideia, diversas conversas e acabou que ele está aqui, do nosso lado. Eu acho que essa soma aí, acho que foi mesmo uma adição, né? A gente não só se juntou, né? Nós nos somamos nesse encontro. Porque cada um aqui carregava uma história totalmente diferente da outra. Eu trazendo uma mala com dores e conquistas totalmente diferentes uma da outra. E eu acho que foi esse encontro, ele somou por isso, né? Cada um respeitou a trajetória do sócio, né? Do futuro sócio. A gente, inclusive, teve muitas conversas nesse período que mostravam esse respeito, né? Que a gente tinha pelo caminho de cada um. Mas, sobretudo, uma das primeiras decisões que a gente teve e que me fizeram ter tranquilidade de tomar a decisão de entrar para a sociedade foi planejar, de ir além da amizade, né? Porque, como o Jair disse, nós já tínhamos uma admiração recíproca, a gente já se conhecia, especialmente eu, Renato e Jair, da graduação, né? Cada um num período diferente. Eu dividi com o Jair uma missão gigante dentro da OAB, na Comissão de Apoio à Advocacia Iniciante. Também me aproximei bastante dele por isso, mas a gente foi além da amizade. Porque pensando hoje o CCGD, né, na época ainda sem nome, né, Foi inclusive uma das grandes batalhas, né? uma das grandes batalhas que a gente teve foi escolher a composição dos sobrenomes para formar uma sigla, porque isso inclusive eu acho que foi um gesto muito bonito nosso desde o começo, e reconhecer assim, olha, a gente precisa fazer isso de um jeito que nenhum nome fique escanteado, preterido na hora de alguém chamar o escritório, né? Por isso, inclusive, que a gente foi no caminho de criar um perfil em rede social no futuro com uma sigla e não com os sobrenomes por extenso, né? Porque talvez a longo prazo alguém ia ficar pelo caminho ali na hora de ser chamado em público, né? Mas assim, eu acho que eu voltando a dizer, né? A gente foi além da amizade, que é o que a gente preserva até hoje, né? É o que a gente alimenta, que passou a ser quase uma irmandade, na verdade, né? Pelo convívio, por compartilhar as dores, os estresses do dia a dia. Mas a gente resolveu planejar, né? E eu lembro que a gente teve algumas reuniões nesse período aí, final de 2018, início de 2019, bem longas, desgastantes em termos de energia, né? Mas a gente conseguiu talvez encontrar as regras de convivência ideais para aquele início, né? Perfeito. O que eu me lembro disso também é que tivemos reuniões natalinas, né? A gente se reuniu basicamente no dia 24 de dezembro, quase todo. A gente se reuniu, ou não lembro agora se foi dia 31 de dezembro ou foi dia 1º de janeiro, mas foi algo nesse sentido também, quase que no Réveillon ali. E eram reuniões, de fato, muito intensas, de muita discussão, porque acho que uma das primeiras premissas que surgiu conosco foi a do consenso progressivo, que é justamente a ideia de que nós não temos votos vencidos no escritório. Todos têm que concordar com a decisão, a estratégia a ser adotada. Isso, obviamente, em termos argumentativos, exige muito mais energia, como o Nicásio falou. O que também a longo prazo, não sei se posso falar em longo prazo ainda, são 3 anos, mas talvez no tempo que temos, a gente viu que foi uma decisão bacana, porque qualquer efeito, né, de qualquer situação, de qualquer decisão tomada, jamais vai recair sobre os ombros de alguém, ou alguém vai poder dizer: não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso porque eu fui voto vencido. Não, isso nunca vai acontecer aqui dentro, porque a decisão será tomada após todos estarem convencidos. Inclusive, isso pode gerar até algumas decisões que não foram tomadas. A gente tem alguns pontos que foram tocados em reuniões nesse início de sociedade, ainda em 2018, e que até hoje a gente não firmou um convencimento dos 4 sobre o tema, por isso simplesmente não avançou nesse ponto. Obviamente que algumas decisões exigem mais celeridade, e todos têm a responsabilidade e a maturidade de entender quando se exige, mas nem todas são assim. Algumas decisões podem ser tomadas com maior, como é que eu posso dizer, deleite intelectual pelos 4, e eu acho que esse ponto que Nicásio falou é muito importante,
Mas nessa fase de planejamento, que eu me lembro que foi algo que me estimulou muito e me fez realmente entrar no escritório, vamos dizer assim, 100%, foi quando a gente começou a ver que os valores do que nós tínhamos, apesar das experiências anteriores serem muito diferentes, os valores que nós tínhamos para o escritório eram muito similares. Porque, por exemplo, a gente discutiu muito como vai ser a remuneração dos sócios, como vai ser, por exemplo, quando tivermos uma equipe, quando tiver mais gente trabalhando conosco, qual é o papel que essa pessoa vai desempenhar, o que a gente pensa para o escritório em termos de repercussão, de visibilidade, enfim. E sempre havia valores que se conectavam. Às vezes não eram os mesmos, mas eram muito similares ou enfim, muito se assemelhavam. E eu acho que isso meio que se manteve, né? Acho que não teve muita mudança em relação a isso. Eu acho, inclusive, que a sociedade, quando ela é feita por amigos, ela tem lados positivos e tem lados negativos também, né? Um consenso progressivo, por exemplo, no ambiente de muita amizade, vai gerar ali uma séria discussão até que todo mundo se convença, e dessa discussão a amizade sempre acaba intervindo de alguma forma, né? Verdade. Mas eu acho que o que sustenta a sociedade profissionalmente é que, além da amizade, a gente também cultiva os mesmos valores, a gente também cultiva a mesma visão de negócio, né? Então, assim, o fato de sermos amigos nos ajuda em muito, porque profissionalmente a gente já tem esse alinhamento, né? E isso talvez sirva até para quem de repente nos assista aí e esteja pensando de alguma forma em como estruturar o seu modelo de advocacia, e se vale a pena fazer com um amigo ou não, né? E eu acho que vai depender, na verdade, desse planejamento, né? Desse planejamento. O que eu acho bacana da história que a gente está escrevendo ainda, né? É que, de fato, foi um processo em que as coisas foram se somando e a gente planejou tudo, ou pelo menos quase tudo, desde o início, né? E a gente continua planejando, né? O fato é que a gente se reuniu em 2018, começamos a sociedade em 2019 e a gente entra em 2022 planejando os anos seguintes, e eu acho que esse é um segredo para ter um modelo sustentável, um modelo duradouro de negócio, né? E assim a gente começou, né? E eu acho que logo no início, uma coisa que já marcou foi que a gente criou um quinto elemento nessa sociedade, que foi o menino CCGD, né? O menino tem crescido. E isso talvez tenha trazido pra gente um vínculo ainda mais forte. Verdade. Que nós adotamos essa figura, né? Que seria o menino CCGD, né? Que é apenas uma ilustração da visão, da ideia que a gente tem de advocacia, do objetivo que a gente persegue para alimentar essa criança, né? Que ainda está engatinhando, mas que já nos enche de orgulho. De caça aos 3 anos já anda. Já anda, né? Já anda, já fala, já arranha as palavrinhas. Já papai, mamãe, tudo mundo. Então a criança já está andando, né? E eu acho que isso foi importante no início, não sei se Jair concorda comigo, porque elevou o nosso senso de responsabilidade dentro do escritório e faz com que a gente pense e discuta com frequência para onde a gente está indo, o que é que a gente quer, quais são os objetivos desse semestre, deste ano. E isso foi desde o começo, né? Então acho que foi uma prática, uma cultura que talvez a gente tenha feito consolidar, implementar aqui no escritório, que deu certo, né? Buscar essa figura celestial para nos inspirar no dia a dia. Eu concordo 100%, pois a gente criando esse menino, né, fez com que gerasse mais responsabilidade, como você citou, que a gente olhasse mais para a pessoa jurídica também, que a gente deixasse de lado a vaidade de cada um, porque os quatro são completamente diferentes, mas o nosso time ser diversificado, eu acho que faz a diferença. Modéstia à parte falando. Verdade. Porque nós pensamos de maneiras diferentes, porém respeitamos o pensamento de cada um. Isso é algo que a gente construiu naturalmente através da amizade, e profissionalmente a gente também conseguiu chegar numa sintonia. E outra coisa, gente, quando cada um pensa de maneira tão diferente, mas pensa não em si, mas no menino CCGD, na mesma finalidade, né? A gente também está pensando no altruísmo, né? Nos outros, né? Tirar de si. Isso é bacana, isso é bom. O que eu me lembro agora também, nesse sentido dessa... É uma junção de esforços, né? Em torno do menino, vamos dizer assim. É que os quatro
nós 4 temos essa característica, né, de sermos perfeccionistas em alguns aspectos, enfim, detalhistas em outros também. E às vezes a gente teve discussões ali em 2018, 2019, até 2020, e algumas coisas, até 2021 já, né, o último ano que passou, e algumas coisas não se concretizaram talvez daquela forma que a gente tinha imaginado naquele primeiro momento. E a gente se cobra bastante, né? Inclusive, uma coisa que a amizade traz e o respeito também traz é que a gente não tem problema nenhum, nem em ser cobrado, nem em cobrar o outro. A gente faz isso com muita naturalidade aqui dentro do escritório, sempre com, obviamente, muito respeito, mas a gente tem essa tranquilidade de fazer isso sabendo que ninguém vai ver qualquer problema nisso. E aí, o que me chama a atenção nesse sentido é que a gente tem esse cuidado do perfeccionismo, do detalhismo, mas a gente também sabe reconhecer as limitações. Então, algumas coisas realmente não vão acontecer em 2022 que a gente planejou, mas aí talvez a gente não é porque não aconteceu em 22 que em 23 a gente não deva tentar novamente. Então, eu acho que a persistência também é um elemento que característico e que é interessante. Isso é algo que me chama muita atenção. Que eu sempre, né, penso muito nisso, de que tal situação não aconteceu como a gente gostaria. E aí, o que a gente faz agora? Às vezes a gente só tem que tentar mais uma vez e talvez o ano de acontecer seja 2022. E você fala sobre planejamento, tipo, a gente planejou, porém, às vezes não dá tempo de executar. E o que o Renato falou, a gente está aqui em 2022 e sempre planejando. Geralmente a gente cria um planejamento pensando nos próximos 5 anos e também para ser executado de ano em ano. Tipo, final de 2021 a gente planejou 2022. Isso. E tem que ser assim sempre, é uma evolução. É algo que tem que ser orgânico, naturalmente se vai criando. E nesse mundo dinâmico da gente, ainda mais no mundo jurídico, onde existe uma insegurança jurídica imensa no Brasil, né? E relações jurídicas também das mais diversas, a gente tem que estar atento a tudo Demais. isso. É verdade. Com certeza. Com certeza. E aí eu trago a memória aqui e coloco na mesa para a gente discutir que uma das decisões mais impactantes que nós tomamos no início foi reconhecer nossas limitações e trazer para perto um consultor, Verdade. né, que é Thales Fagner, e que ele é um profissional capaz de descortinar, de revelar horizontes que a gente não consegue enxergar, e a gente ainda lá sem nada, né, quando a terra era arrasada, Quando tudo era mato. quando tudo era mato, que a gente brinca, a gente sem sede, sem perfil em rede social, sem pessoa jurídica constituída na OAB, a gente resolveu contratar um consultor Verdade. para nos acompanhar nesse início, A né? gente praticamente tinha, sei lá, quantos clientes? Pouquíssimos, né? Um total de 0, talvez 1. E a gente tomou a decisão de fazer esse investimento, né? Foi assim, foi um risco, né? A gente sabia que esse risco era de certa forma controlado porque a gente já sabia da qualidade de Thales, mas era um risco porque a gente não sabia se íamos comprar a ideia, se ia fazer sentido a nossa realidade, se a gente ia aderir à ideia que ele ia trazer, né? Mas a gente resolveu fazer isso como um investimento no projeto. Quando o Nicasso fala dessa experiência com o Thales, a gente também lembra da questão dos riscos e ao mesmo tempo da coragem em alguns momentos, né? A gente sempre faz essa análise, dentro do consenso progressivo também, de gerenciamento de riscos. Toda decisão ela leva a um risco, né? Nas mais variadas circunstâncias. Nesse caso aí pode ser um risco financeiro, talvez. E a gente sempre que discute isso, a gente percebe que em dadas circunstâncias, obviamente, bem calculadas, quando a gente tem a ousadia e a coragem de enfrentar alguns riscos que talvez no primeiro momento parecessem exagerados, a gente colhe esses frutos de maneira muito proveitosa. Pelo menos tem sido assim nesses primeiros 3 anos de experiência do escritório. Quando a gente para dentro de uma situação e vê que depois da análise dos prós e contras, a única coisa que falta é coragem, a gente vai. É verdade. E enfim, a gente tem sido abençoado com vitórias nesse sentido. E assim a gente foi, né? Em março de 2019, a OAB nos entregou um número de inscrição. Isso. Nós recebemos uma inscrição também no CNPJ, né, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, E a certidão de nascimento. que é do a menino. certidão de nascimento do menino, e demos a ele um berço, né, que foi uma sala comercial Exatamente. no Portugal Center, que naquela época também foi um contexto de uma parceria Isso. com outro colega, e a gente já pensando nessa ideia do início do que era, nós temos que nos posicionar como um escritório que inova,
mas nós temos também que nos posicionar como um escritório que encontra no advogado, e no advogado é um parceiro, alguém que pode construir junto projetos e desenvolver ideias. E eu acho que isso foi um marco também. Eu lembro que no início a gente listou o nome de escritórios Parceiros. e advogados que a gente imaginava que vislumbrava, né, uma parceria próspera. E entramos em contato, marcamos cafés, reuniões. Esse início, não sei se vocês lembram disso, mas né, muitas coisas foram feitas ali naquele início que a gente às vezes esquece, né? Que a gente parou para discutir parceiros, né? Escritórios que podem somar a nossa ideia. E até hoje, exatamente, até hoje a gente colhe frutos dessa decisão. Verdade. Até hoje a gente alimenta esse tipo de ideia, que a gente acredita que a advocacia ela é feita também com advogados, parceiros, não necessariamente que fazem parte do escritório, mas a gente não enxerga no colega um concorrente, um adversário no processo, a gente enxerga no colega um potencial de geração de negócios, né? Verdade. E a gente fez isso no começo, ainda naquela sala do Portugal Center. E eu acho que aquilo ali foi algo diferente, né? Eu acho que naquele momento a gente mostrou um grau de distinção em relação ao que existia no mercado. E fomos felizes naquela sala. E fomos felizes naquela sala. Era uma salinha pequena, mas cabia todo mundo. Até o momento que não cabia mais todo mundo, né? E a gente começou a pensar em formas, em outros lugares, outras porque na verdade instalações. Assim, a gente queria a gente sempre quis, pelo menos até onde foi possível a gente fazer, né? A gente sempre quis um ambiente em que todos estivessem juntos, conectados, né? A gente não buscou um lugar que tivesse 4 salas individuais para cada um ficar no seu computador ali. Isso. Né? Por mais que alguns momentos exijam a concentração, o silêncio, a gente queria, na verdade, era estar sempre em contato, discutindo. E isso já era possível ali. E a gente queria um espaço em que isso também permanecesse, né? Quando a gente pensou em ir para outro lugar, porque já não cabia todo mundo, a gente também continuou pensando, vamos para um lugar em que a gente também não se isole, que a gente continue em contato entre si e até com outros colegas. Nesse caso específico, quando a gente decidiu vir para o Seaway, né, onde a gente está hoje, foi pensando também em contato com outros advogados, né, com outros profissionais, criar um sentimento de comunidade. E essa é uma sensação boa até hoje. Eu estava lembrando aqui que teve uma discussão que a gente travou, né, dentro dessa deliberação do Conselho Progressivo, que foi sobre o lançamento do escritório. Vocês lembram? Lembro demais. A gente construiu todo o enredo. Foi uma excelente decisão de desistir. A gente construiu todo o enredo, a narrativa. Fizemos um cronograma de como seria esse lançamento, um evento digital, onde as pessoas iriam para o espaço. Isso. E a gente não estaria nesse espaço, a gente faria uma transmissão à distância para nos posicionarmos. Um evento digital. Exato. E assim, a forma de pensar foi muito bacana naquela época, porque depois o mundo ficou cada vez mais digital por conta da pandemia. Isso foi 2019, né? Isso eu fico muito feliz de saber que estávamos pensando já na parte digital, no escritório digital. Eu lembro que... Não, a gente tá conversando, não interrompe, né? Eu lembro porque esses dias eu tava vendo os arquivos na nuvem, né? Aí tinha lá o cronograma. O planejamento desse evento, com orçamento, etc. Que ia ser num pátio, né? No átrio ali do Portugal Center. E a gente ia ficar em outro espaço, sendo transmitido via da internet, com um telão, né? A gente aparecendo. Para saudar as pessoas, porque a gente queria ser um escritório digital, com presença online. Isso a gente não esqueceu, mas o lançamento não foi dessa forma, porque na discussão que nós tivemos, com o Thales presente, inclusive, a gente sentiu a necessidade de fazer diferente. Não lançar, não ter um marco de lançamento, para que a gente chegasse no mercado com naturalidade, Isso. sem precisar ter um antes e depois do nosso lançamento. Até porque fomos constituídos e ainda somos um escritório jovem, então a gente não queria passar uma imagem de que a gente estava começando. A gente queria passar a imagem de que a gente sempre esteve por aqui, né? E nessa discussão, que a Thales até nos orientou a fazer dessa forma, eu acho que vale a pena compartilhar isso, porque foi algo que ficou simplesmente no bastidor, né, do escritório. Pouca gente sabe que isso aconteceu, que essa discussão teve, que a gente perdeu 6, 7 horas pensando na execução desse lançamento, e que às vezes você nem precisa fazer algo tão disruptivo, né, para ter impacto. A gente investiu no site, no início, posicionamento em rede social. Acho que a gente tem uma qualidade que é a nossa linguagem, e a gente soube aproveitar essa qualidade na hora de
aparecer publicamente. A gente não precisava aparecer publicamente com um lançamento, que a gente pensava na época, até lembro disso, que a gente precisa criar um fato, né? A gente precisa ter uma notícia, uma manchete, porque isso é inovador, isso as pessoas precisam saber, até para movimentar o mercado da advocacia, para todo mundo se engajar nessa ideia. Mas a gente viu que isso não necessariamente precisava acontecer dessa forma para que a gente tivesse um bom posicionamento de mercado, né? A gente meio que já discutiu isso em outros momentos de forma diferente, em que eu acho que a gente consegue chegar a um denominador comum, vamos dizer assim, de que a ideia, né, que inclusive nos espelha aqui da inovação também, é de a gente sempre estar pensando, né, e eu acho que isso é bacana, essa visão inovadora, essa ideia disruptiva, ela sempre é legal. Só que a gente sempre tem que manter a mente, né, nas nuvens, mas os pés no chão. E aí eu acho que nesse momento foi a hora que a gente disse, não, vamos fincar o pé no chão, vamos continuar com essa ideia que acabou, como já ia falando. O mundo migrou para o digital 6 meses depois, talvez. Sem precisar ter um lançamento para migrar para o digital. Né? Exatamente. Simplesmente estava digital. Exatamente. E eu acho que é isso. Eu acho que quando surgem ideias novas, a gente tem que nutrir, tem que alimentar, mas a gente também tem que sempre ver. Por que será que já não foi feito isso antes? Será que é porque não é uma boa ideia? Ou será que não é o momento certo? Será teve que maturidade nessa decisão. Bom, eu sei que a família cresceu porque a gente teve a sorte e o privilégio também de contar com Maíra. Maíra Arcoverde foi nossa primeira estagiária, nossa primeira... Em 2019 ela veio para salvar a gente, na verdade. Vamos contar a verdade aqui, que a gente tinha... E assim, é salvar num bom sentido, né? A gente teve uma reunião de emergência, vamos dizer assim, porque na mesma semana a gente tinha fechado alguns contratos que iriam sobrecarregar, vamos dizer assim, a demanda do escritório. A gente não queria perder a qualidade do serviço que era prestado para os clientes que já estavam, para os clientes que estavam chegando. E a gente pensou, a gente tem que trazer mais gente para o time. E aí Maíra já era conhecida de todos nós 4, a gente já tinha conversado com ela em outras oportunidades, uma amiga, e aí a gente conversou com ela, ela aceitou com muita alegria também essa experiência. E aí foi um curto período, né? Teve um prazozinho de validade aí, porque ela já estava se formando, tinha algumas pretensões profissionais, inclusive fora aqui do nosso estado, Rio Grande do Norte. E aí a gente preparou um ponto também que eu acho que foi marcante para a gente, que foi o nosso primeiro programa de imersão, né? A advocacia e seleção de estágio, que foi uma experiência muito interessante também. Eu acho que marcou demais a nossa experiência. A gente não queria fazer uma seleção parecida com a que nós, né, havíamos feito em algum momento. A gente queria uma coisa um pouco diferente e que identificasse um perfil que de fato estivesse alinhado com o escritório e que viesse a somar, a ajudar e a também aprender, né? Eu acho que foi uma experiência muito boa para a gente, né? Para a gente ver como é que também o escritório e os sócios, né, se comportariam ali numa atividade mais administrativa, de organizar esse processo seletivo, né? E a gente acabou colhendo excelentes resultados, né? A gente fez contato com várias pessoas, contatos inclusive que se mantiveram, né? Isso. Contatos com pessoas que daqui a pouco vão estar trabalhando com a gente, vão estar trabalhando na advocacia como colegas. Alguns já estão, inclusive. Já estão, né? Inclusive. Já estão. E também por termos selecionado 2 pessoas que também vieram a somar e muito com o escritório, né? Que foi Bianca e Maria Luísa. Passaram quanto tempo? Quase 2 anos. Quase 2 anos. Completaram quase o ciclo completo aí da lei de estágio. Acho que Maria Luísa ficou 23 meses, para não dizer que foram 2 anos, e Bianca talvez 21. Algo nesse sentido. Foi basicamente 2 anos as duas, né? E aí a família ficou grande e foi quando a gente acabou vindo para o CIMI, né? Foi. Exatamente. E aí essa passagem aí, eu acho que merece... Porque poucas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer, né, essa seleção a fundo. Mais do que realmente quem participou. Mas a pergunta, né? A pergunta desafio, né? A pergunta desafio, eu acho que deu a tônica também da ideia que a gente tem de advocacia, de negócio, mas também do perfil que a gente desejava para o estágio, né? Que perguntava... A pergunta dava um cenário assim. É uma mulher empreendedora, administradora de uma empresa de tecnologia com mais de 100 funcionários. Isso. Tem 50% do faturamento vindo de contratos públicos, ou seja, celebrados com poder público. Isso.
e 50% do faturamento, os restantes, né, os outros 50% com empresas privadas. Isso. E ela quer um contrato De prestação de de serviço. prestação de serviço. Não, um contrato fornecimento de café. de fornecimento de café, exatamente. E a gente queria que aquilo ali a gente encenava aquele contexto, né? Assim, ó, você é o advogado, eu sou a empresária, eu quero que você agora me convença a contratar o seu serviço. E a gente não construiu uma chave de resposta. Isso. Não existia certo e errado, mas eu lembro que a gente se surpreendeu bastante com as respostas, com a qualidade, né, da turma da graduação que estava participando, que tinham já uma visão empreendedora da oportunidade que era gerada naquele contexto daquela conversa, né? Isso. Lógico que Maria Luísa e Bianca tiveram destaque, tanto que foram as selecionadas, mas outros tantos que participaram ali também marcaram com sua resposta, mostrando que entenderam a mensagem que estava por trás do desafio, né? Eu acho que foi uma pergunta que Neto ensaiou também, não foi a redação, foi você que... Fui eu que comecei a dificultar. A pergunta era boa, mas aí a gente foi burilando, né? E ficou desafiador. E eu acho que o legal foi isso. O fato de não ter uma chave de resposta, eu acho que era a melhor parte dela. Porque a gente estava prestigiando justamente a criatividade, que é um dos pilares da advocacia, né? A gente não quer um advogado ou advogada que seja um reprodutor de conhecimentos já pré-estabelecidos, né? A gente não quer que chegue alguém... ela precisa de fornecimento de café. Beleza, eu vou fazer seu contrato de fornecimento de café. Isso é o que se espera de qualquer um, né? Isso é o básico. Mas surgiu ali um mundo de oportunidades e a visão empreendedora, a visão de inovação, ali era um canal. E aí, eu acho que nós viemos para o CIO, e não só pelo tamanho da sala, mas porque, como a gente falou no começo dessa conversa, né? A gente sempre pensou o escritório como um ambiente propício para negócios, inclusive com advogados. Isso. E lá no Portugal Center a gente não tinha essa oportunidade, né? A gente conhecia 2 escritórios, talvez, que faziam parte ali Talvez 3 no máximo. 3 no máximo, que faziam parte daquele ambiente, mas a gente não tinha um sentimento de comunidade. Isso. E aí eu lembro que foi um grande desafio em 2019, na edição do Fórum Negócio, no Arena das Dunas, né? Foi mesmo. Eu subi ao palco para anunciar que nós estávamos lançando ali o projeto do Hub Jurídico. Verdade. Né, em parceria com o CIO, né, com o CIA Hub especificamente, que, se eu não me engano, na época ainda se chamava Cubo Hub, né? Hoje CIA Hub. Acho que sim. Acho que era isso mesmo. Que a gente queria criar uma comunidade jurídica dentro de um ambiente que pudesse ter espaços privativos, de salas privativas, mas também de ambientes compartilhados de trabalho. E daí foi, né? Foi um desafio, assim, diferente naquele momento, porque a gente tem que subir no palco para vender uma ideia de algo diferente, né, que não se costumava ver aqui e que não era nosso core business, né? Não era nossa atividade e nem era pra gente, né? A gente queria só criar a comunidade, a gente tava ali como o que ficou na época de embaixador, né, da ideia e tal, e a gente conseguiu reunir grandes colegas na oportunidade. Verdade. E hoje alguns ainda continuam aqui no CIA Hub, né? A maioria, na verdade. Né? Desde o início. Outros entraram, outros entraram depois. Alguns passaram. Muita Mas, gente boa. Foi realmente um ponto de mudança drástica, que a gente passou também a fazer parte de uma comunidade, além de exercer a advocacia, né? A gente vamos ter até um encontro agora sexta-feira, mas nesse primeiro ano nós tínhamos encontros semanais. Nós chamamos de sprints, né? Isso. Para trocar ideias sobre advocacia, falar sobre marketing jurídico, publicidade, cobrança de honorários, ética, novas áreas de atuação, oportunidades de mercado, assim, assuntos dos mais variados possíveis, né? Para trocar, né? Para ter para compartilhar e todo mundo crescer junto. Que é aquele brocado africano, né? Que eu costumo repetir. Se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se quer ir longe, vá em grupo. E eu acho que a gente consegue exercer essa filosofia dentro do escritório e conseguiu fazer isso muito melhor quando veio para o CIO, né? Se instalar aqui e construir essa comunidade. E eu acho que essa foi uma mudança assim, de paradigma para o escritório, porque nos reposicionou, né? Aqui no CIA Hub a gente não está só com advogados, a gente está com engenheiro, arquiteto, desenvolvedor, contador. Um empreendedor que está começando um negócio agora, um cara que opera na bolsa de Chicago, mas também o cara que opera na bolsa chinesa. Então
Os caras aqui... Empresas de tecnologia. Os caras aqui desenvolvem, cada um vive dentro de uma ilha, sendo que aqui agora nós somos continente dentro do Seaway, né? Então, assim, troca ideia, vai tomar um café, conhece uma pessoa, eventualmente ela traz alguma informação que agrega valor para a advocacia, ou gera uma oportunidade de fechar algum negócio também. Então, acho que isso para a gente foi algo muito simbólico dentro da advocacia que a gente acredita, né? Eu acho que também acabou quebrando um pouco para essas pessoas que convivem com os advogados do Hub, não só o CCGD, mas todos os outros colegas que também fazem essa comunidade, né? Quebrou um pouco essa imagem de que o advogado é aquele profissional sério que não conversa sobre outra coisa, ainda tem muito processo, né? Aí a gente vê o pessoal daqui das outras comunidades conversando com a gente, falando sobre qualquer tipo de assunto. Eu acho que isso foi bom exatamente pela troca, pela experiência. A gente passou a conhecer outros profissionais, né? Outro tipo de atividade, como ela se desenvolve, e eles também tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais da área jurídica e ver que o advogado nem sempre está de paletó e gravata, né? Exato. Às vezes está aqui tomando um cafezinho entre uma audiência e outra. E eu acho que esse é um ambiente que faz muito sentido para a gente, né? Acho que todos aqui se sentem bem em participar disso, né? A gente tem também aqui a Reta Cursos, que é um parceiro enorme da gente, um parceirão aí, também feito por amigos. E é bacana. Ontem mesmo eu estava aqui trabalhando, fazendo alguma coisa para o escritório, mas em contato com amigos e conversando sobre outras coisas. Eu particularmente acho que isso torna o nosso trabalho mais prazeroso, né? O ambiente, a forma como a gente trabalha no dia a dia, eu acho que dá uma amenizada nos estresses, nos prazos. Tem estresse, tem, Renato? Tem alguns. Que é por lá. Mas é bom, velho. Estresse significa trabalho para advogado. Verdade. Aí isso nós estamos já em 2020, né? Falando assim dessa história do CCGD, em que nós enfrentamos o grande desafio de se adaptar ao trabalho remoto e sofrer também, né, as consequências de uma crise sanitária que o mundo também que o mundo vivia e ainda vive, né? E a gente precisou agir e se adaptar muito rápido. Eu acho que foi um período de muito aprendizado para o escritório. Nós não, como o Renato diz, né, não esmorecemos. Tivemos firmeza nos propósitos na dificuldade. E foi um período não só de aprendizado, como de crescimento, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional. E eu acho que a gente soube extrair dessa experiência, né, itens positivos para a continuidade, para a vida do CCGD, né? Foi um período que a gente teve que fazer reuniões online, né, de forma constante, reinventar, planejar, discutir, lives, palestras. Muita coisa aconteceu nesse ano de 2020, muita coisa mesmo. Mas eu acho que a gente soube ter lucidez para fazer as escolhas certas. E aí, em 2021, eu acho que a gente chegou com mais casca, né, para enfrentar os desafios do mercado, da advocacia. Tomamos algumas decisões também inovadoras, como propriamente contratar os serviços da Vox, né, sob os cuidados técnicos do professor Mário Vitor, que é algo que também aconteceu, porque nós estamos no CIO, isso foi um facilitador para a gente. Verdade. Porque se acomodava melhor a nossa rotina. Isso. Né, fazer essas gravações e encaixar num horário no dia para que isso acontecesse. E hoje a gente faz com muita naturalidade. Então nós passamos a produzir mais conteúdo de forma na internet, de forma virtual, né, em audiovisual. E eu acho que isso também foi outro marco para o escritório, né? Um marco da mudança para o CIO, um marco de amadurecimento e lucidez nas escolhas em 2020. E em 2021 eu acho que a gente teve muita sorte dos astros se colocarem de um jeito para a gente produzir o conteúdo, como a gente tem feito aqui no YouTube e nos agregadores de podcast, e replicar isso também nas redes sociais. Eu acho que a gente foi muito eficiente na hora de
de tomar essas decisões de 2020 para 2021. O que é que vocês acham? É isso. E a gente, assim, foram momentos que nós nos dedicamos muito. Foram mais horas para discutir. Mário foi muito zeloso aqui, reconhecer de público, né, mais uma vez. E agradecer a ele o cuidado que ele teve com a gente nesse projeto. Que nos apresentou, eu lembro que ele trouxe um perfil de cada um, inclusive de Maria Luísa e Bianca na época. Elencando ali características que as personalidades carregavam. E isso foi a luz que ele precisava para criar os programas, pensar nas ideias. Em 2022 a gente já está numa mudança em relação a essa linha editorial, não sei se a gente pode chamar assim, né? É esse o nome, né, Mário? Aos cuidados técnicos. Sobre os cuidados técnicos do Mário Vitor. Essa mudança na linha editorial. E então, acho que 2020, 2021 a gente viveu o que é geografia, pelo menos foi assim que eu estudei, né? A compressão espaço-tempo, né? Eu não sei diferenciar. Começou a ficar complexa a discussão. Eu não sei diferenciar muito bem ali o que foi 2020 e o que foi 2021, porque existia uma compressão do espaço-tempo ali. Como se fosse um período só, né? Como se fosse uma coisa só. Mas olhando para trás agora, analisando, eu acho que foi basicamente as escolhas certas em 2020, nós colhemos frutos em 2021 e conseguimos tomar decisões com muito mais assertividade para 2022, né? Tentando diferenciar aí esse período. E aí agora a gente chega em 2022 com um novo gás, com um novo ano, tentando imprimir um ritmo mais forte no posicionamento do CCGD, né, para produzir conteúdo informativo nas redes sociais, tanto o Instagram, LinkedIn, blog, como no YouTube e nos agregadores de podcast, porque a gente acha que essa é uma forma positiva de se apresentar publicamente, né? E aí agora, nessa virada, né, depois de muitas turbulências, a gente talvez tenha mais tranquilidade para analisar a produção do YouTube, ver quais foram as métricas, né, professor Mário Vitor, que foram geradas, para que isso nos guie para novos caminhos, aproveitando as funcionalidades. E eu acho que isso as pessoas não param para pensar que é uma preocupação que o advogado tem que ter. E não o advogado que é sócio, o advogado que é dono do escritório, mas o advogado que é autônomo, que é dono de si, né? Ou o advogado que é associado de um outro escritório, ou o advogado que é empregado de outro escritório. O advogado tem que entender, e assim, essa é a leitura que eu faço do cenário, né? Que esse tipo de preocupação é algo que vai gerar retorno, que conversa com a realidade da advocacia hoje, né? É algo que não está no holofote, não está na petição, não está no contrato que você elabora, mas está na figura do advogado enquanto autoridade social para falar sobre direito, né? E eu acho que a gente foi muito perspicaz, né, nesse período e encontramos no professor Mário Vitor, né, um grande porto seguro para tomar as escolhas com maior clareza. E aí, então, 2022 promete, né? Vamos usar redes sociais, Instagram, Reels, não é isso? Tem uma coluna no Novo Jornal, nós publicamos semanalmente também. E é um desafio para a gente também, porque a gente tem a prestação de serviço da advocacia, né, que é a nossa atividade fim, mas a gente ainda assim senta, discute e planeja, porque a gente entende que em momentos como esse, na produção de conteúdo, é algo que agrega valor à sociedade, mas também nos agrega muito em retorno, porque a gente recebe feedback, a gente conversa, a gente está disseminando informação boa sobre direito, né? Isso aí. E aí eu me lembro de uma coisa que Renato falou no começo da nossa conversa aqui hoje, que caso tenha alguém, né, que está iniciando o seu próprio escritório, ou enfim, sua carreira na advocacia, a gente tem algumas coisas para contar aqui, não que seja uma fórmula mágica, não que tenha receita de bolo, simplesmente foi a forma que a gente fez e a gente acha que muita coisa deu certo, o que deu errado a gente foi corrigindo e assim as coisas foram acontecendo. Mas aí eu me lembro de alguns marcos que foram muito interessantes nessa trajetória, sabe? Eu me lembro, por exemplo, de quando a gente pensou já na pandemia, nesse desafio, em integrar a nossa atuação profissional em alguns aspectos, que a gente ainda tinha algumas coisas que acabavam acontecendo de maneira independente. E aí isso gerou na gente a obrigação de criar processos e rotinas internos
que melhoraram substancialmente tanto a prestação de serviço quanto a nossa qualidade de vida, até mesmo de organização, enfim, poupou alguns estresses, né? Advogado sempre é estressado, mas às vezes é menos. Hoje a gente consegue ser menos. Mas enfim, isso aconteceu. Quando a gente também, nesse mesmo sentido, a gente pensou na política de ESG do escritório, e a gente vem desenvolvendo ela com bastante afinco, com bastante preocupação, e sempre zelando por isso. Essas mudanças que às vezes parecem... Se você não ouviu falar em ESG ainda e quer saber o que é, eu vou pedir ao professor Mário Vitor para deixar um link na descrição desse vídeo, dando um caminho para você consumir um pouco de conteúdo a respeito. Aí, mais uma vez, os cuidados que o advogado tem que ter. A gente tem um setor financeiro que a gente tenta ser o mais organizado possível, porque isso é importante para o advogado, para o advogado e para o escritório, essa saúde financeira, essa preocupação que a gente tem que ter com o provisionamento de receita, as perspectivas, você tem que pensar sempre de maneira proativa, né, e positiva de que as coisas vão acontecer, mas com o pé atrás de que se alguma coisa der errado, você tem que ter um plano B, uma reserva, enfim. Eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem também. A gente precisa ter sempre essa preocupação de ver a advocacia enquanto negócio, enquanto empreendedorismo. Então a gente tem que ver como é que o advogado se posiciona socialmente e virtualmente agora, né? E como ele se posiciona também comercialmente, como é que as pessoas enxergam esse advogado e esse escritório também. Nesse sentido, a gente teve o marco, né? A gente comentou de Maria Luísa e Bianca, que trabalharam conosco nesse período que se comprimiu, né? De espaço-tempo de 2021. A gente teve um novo programa de imersão, Advocacia e Seleção de Estágio, já em 2021, que a gente teve mais 2 novas estagiárias selecionadas que vieram, de certa forma, meio que, enfim, naturalmente ali a substituir Maria Luísa e Bianca. Não que elas sejam substituíveis, né? Mas, enfim, que foi Gabriela e Maria Gabriela. A gente também com o aumento de demandas e, mais uma vez, tentando garantir a qualidade na prestação de serviço e preocupado com o escritório. A gente fez também o processo para a contratação da advogada, que foi Vivian, que está conosco agora no escritório também. E aí o menino continua crescendo, né? O escritório continua a se desenvolver. E essa eu acho que tem que ser uma preocupação sempre, né? De sempre estar pensando em como ampliar o escritório de certa forma, mas garantindo a boa qualidade na prestação de serviço e, obviamente, também tentando de alguma forma contribuir socialmente. E eu acho que essa contribuição vem do nosso, na política de ESG, vem também desse trabalho feito de conteúdo, né, em redes sociais, no meio virtual e também na coluna do Novo, enfim. Onde a gente pode contribuir, eu acho que a gente tem que manter essa preocupação juntamente com todas as outras que a gente já tem que manter. E todos nós também sempre se preocupando em ser cada vez melhores, né, enquanto pessoas, enquanto profissionais. Eu acho que o escritório também contribui com isso. Ao mesmo tempo em que a gente tenta contribuir para o menino crescer, acaba que nós vamos crescendo por causa do menino também, né? E antes da gente ir encerrando o programa de hoje, Renato tá com pressa, eu acho. Querendo encerrar. Na verdade, assim, você tem um compromisso? Marquei um compromisso com os amigos ali. Mas eu, assim, ouço a gente falar, né, várias histórias boas, né, Jair? Mas a gente passou por alguns perrengues também. Nem tudo são flores, né? Nem sempre foi glória, não. Eu me lembro de uma luta que a gente teve aqui. Aí também, assim, para quem está montando seu escritório, para quem é autônomo e que precisa dividir, digamos, a atividade fim da advocacia com a atividade da administração, né? A luta que a gente teve com uma loja de imóveis aqui só para poder resolver qual era a poltrona que a gente ia botar na sala de reuniões. Foi uma luta tremenda. São os bastidores, né? Os desafios da gestão do escritório. Exatamente. São muitos. Perrengue, enfim, eu me lembrei também de quando eu fui fazer um tribunal de júri com o Nicásio. E no intervalo eu corri para fazer uma audiência pelo celular, usando o 3G, porque o Wi-Fi da sala do OAB não conectava. Isso aí foi uma experiência. Né? O advogado também tem suas correrias, né? São muitos. Quem advoga para o direito público, com municípios, né? Que está sempre viajando, indo para fora de Natal. Furado ontem. Pneu furado, Foi. né? Pneu furado ontem. Bem lembrado, Jair. Essa eu não sabia, não. Foi, né? É o segundo já, não? É o segundo esse ano. É o segundo mês do ano. Atenção ao poder público, vamos cuidar das estradas do Rio Grande do Norte. Em ano de eleições gerais, né? Eleições gerais. Mas assim,
por exemplo, nas viagens dessas viagens que Jair fez, em uma delas em que o pneu furou, eu tenho certeza que também foi gratificante depois desse perrengue chegar lá e poder entregar alguma coisa para aquele município tão distante aqui da capital e às vezes até esquecido, né, pelos conteúdos que são produzidos de uma maneira geral, e a gente acaba tentando levar um pouco disso também para o interior. Eu acho que faz parte da advocacia que a gente acredita, né? Fazer isso não só aqui, não só naquilo que está em evidência, mas também, né, correr atrás de pessoas, de negócios e de oportunidades que estão escondidas por aí no nosso estado, né? Mas eu acho que, apesar dos perrengues, né, das correrias, né, das dificuldades, advogar é realmente apaixonante, é uma coisa que dá para ver, né, pelo que a gente vive no dia a dia, que é algo que os 4 querem muito. E para quem está indeciso no que fazer, eu acho que fica o convite para experimentar a advocacia, né? Isso. Se precisar, o CCGD está de portas abertas. Se quiser tomar um café aqui, trocar uma ideia. Tô na dúvida ainda, né? O café tá bem quentinho. É isso. Eu acho que tem... nós podemos marcar outras reuniões, outras conversas que sejam gravadas, né? Para compartilhar. Mas a gente já trouxe aqui, acho que um apanhado bem sólido de como foram esses primeiros anos de existência do Menino CCGD. A gente ainda pode falar sobre área comercial, a divisão de tarefas, de prospecção. A gente ainda pode falar sobre o nosso zelo e preocupação com a qualidade do serviço que é prestado na ponta, né? A atividade essencial da advocacia, né? Excelência e inovação, sobre como sempre a gente está tentando inovar para trazer algo de positivo para os nossos clientes. Verdade. Então, assim, esse eu acho que pode ser já um mote de um próximo vídeo, né? Para que a gente possa também mostrar que nós já variamos muito a forma de organização comercial do escritório. Merecia um vídeo só para missão, visão e valores também, que é uma coisa essencial para o escritório. Exatamente, então, a cultura organizacional do escritório. Eu acho que, inclusive, que a gente pode trazer colegas para também contar a história deles aqui, né? Parece que você está se inspirando em algum parceiro. Algum parceiro da Retacurso conta sua história. Né? Inclusive, aproveita aí o jabá, então, professor Maravilha, deixa no link na descrição. Já temos 2 vídeos publicados até hoje, se você está assistindo esse vídeo hoje, mas a Reta tá num... Inclusive com uma personagem que foi citada, né? Doutora Maíra Arcoverde foi citada aqui, tem um conteúdo lá. E os outros 2 que fizeram parte dos demais, né? Que foi o doutor Alain Monteiro e o doutor Felipe Mourinho, também são parceiros aqui no escritório, já trabalharam conosco em algumas demandas e são grandes amigos, né? Recomendamos bastante assistir esse conteúdo, porque tá divertido. É um quadro assim, conte a sua história que você não contou no reto. Venha pra cá falar sobre aquilo que você não quis contar para os outros. Então, assim, a gente vai marcar esse encontro para falar um pouco também sobre prospecção comercial, sobre protocolos internos para a qualidade do serviço ter um mínimo de padronização, né, para que a reputação do escritório vá além da sua presença digital, mas também seja identificado nas peças processuais, na elaboração de contratos. Eu acho que isso foi algo também que nos tomou um bom tempo, que nós investimos bastante nisso e merece ser compartilhado porque faz parte da nossa história. E isso nunca acaba, né? Na verdade, porque se você for ver... É igual a casa, né? Não acaba nem fica pouco. Nunca acaba. A gente teve muito trabalho realmente no início em pensar o nosso modelo de contrato, nosso modelo de procuração, e a gente acaba tendo que adequar para algumas situações e as coisas acabam acontecendo mudanças legislativas ou jurisprudenciais que fazem com que a gente queira rever aquele aspecto, ou uma experiência que a gente viveu que faz com que aquela cláusula não faça mais sentido, ou aquele poder outorgado ali não faça mais sentido. E isso acaba... A apresentação de proposta é uma coisa que a gente também se dedicou bastante. E a gente já atualizou. Aí Renato Guerra teve um trabalho aí, um empenho recente em atualizar a situação de proposta. Eu acho que a força motriz, né, que nos move tem que ser nesse sentido, de sempre querer fazer algo mais, algo melhor, sempre preocupados com nossos valores, né, a missão, visão, os valores estão ali. E sempre nessa pegada de tentar fazer, como o Jair falou, né, excelência e inovação. Fazer o melhor e também sempre tentando usar essa criatividade, como eu falei lá atrás,
é muito importante para a advocacia, para o escritório, para os advogados e advogadas. Tem mais conversa aí, porque meu café acabou. A gente aqui. tem uma conversa, mas eu acho que a conversa vai ser offline da agora em diante. Porque A gente programou a TV para desligar nesse exato momento. o que faz com que nós cheguemos ao fim do programa, eu Para acho. marcar o encerramento do programa de hoje. A gente vai seguir esse café ainda aqui, mas eu garanto que haverá uma próxima conversa que será na internet gravada, né, dos mundos de hoje. Pois acompanhe nossas redes sociais, fazer o serviço aqui que o Mário Vitor me ensinou. Siga, comente, compartilhe. Se essa conversa fez sentido para você, deixe que outra pessoa também conheça e compartilhe esse conteúdo, troque mensagem conosco, que a gente também quer saber suas impressões a respeito dos assuntos que nós conversamos aqui. E é sempre uma satisfação imensa, né, quando a gente se reúne, ainda mais para falar sobre a nossa querida paixão, que é esse escritório, né, o Menino CCGD. Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais, hein?